Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o lucro não realizado. Como é que se mensura, como é que se evidencia e qual é a normatização que disciplina essa questão da contabilidade, certo? Então a gente está falando dentro da consolidação de balanço, a questão do lucro não realizado, então é um assunto aí considerado bem avançado dentro da contabilidade, né? A gente tem os CPCs, que a gente fala bastante, e eles fazem os pronunciamentos que a gente chama de CPC, mas na verdade o CPC ele tem 3 produtos que ele deriva. Tem os pronunciamentos, tem as interpretações técnicas e tem as orientações técnicas. Os CPCs, que são os pronunciamentos que a gente está mais acostumado a utilizar, são os assuntos gerais, né? As interpretações técnicas normalmente são os detalhes que surgem, algumas dúvidas, eles criam essas interpretações. E aí a gente chama de ICPC. E as orientações técnicas, que a gente chama de OCPC, normalmente são assuntos menores que eles acabam criando algumas orientações. Com relação aos lucros não realizados, dentro da consolidação, tem o ICPC 09, R2, ele que vai explicar melhor como é que funciona esse cálculo do lucro não realizado. A primeira coisa que a gente tem que estar bem claro, tem que definir, é revisitar o nosso conceito de grupo empresarial. Então a gente tem uma controladora, essa controladora aqui possui uma coligada, uma controlada A, uma controlada B, aqui existe uma controlada indireta da nossa controladora e tem uma coligada ligada à controladora e uma coligada ligada a essa controlada C. Então, o que vai ser o grupo empresarial? O grupo empresarial vai ser a controladora e as controladas diretas e indiretamente. Ou seja, tudo que está dentro desse quadrado faz parte do grupo empresarial. E quando a gente falar de operações intragrupo, a gente está falando de essa vender para essa ou essa vender para essa, dentro desse quadrado, uma vendendo para outra. Se for, mesmo sendo uma empresa ligada, tiver uma operação ou uma empresa não ligada, daí já é venda com terceiro, já está fora do grupo. Dentro das operações intragrupo, nós teremos duas classificações, né? A downstream ali, que seria rio abaixo, que a investidora vende para suas investidas, sentido para baixo. E a upstream, rio acima, seria quando as investidas vendem para sua investidora. No caso da consolidação de balanço, que é o nosso assunto de hoje, a gente vai estar ajustando o lucro não realizado tanto do downstream quanto do upstream. Então, inicialmente, vamos mostrar uma consolidação sem lucro não realizado, sem nenhuma operação intragrupo. Então aqui a gente tem uma controladora A e uma controlada B. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Identificar a participação de A. Então o investimento em B aqui é 385 e B tem um PL de 550. Se a gente calcular aqui, a gente vai perceber que A ela tem a participação de 70% em B. Então ela é uma controladora, mas não é uma subsidiária integral. Agora, vamos fazer a consolidação. Em que o caixa não tem nada, é só somar. O estoque 350, não tem nenhum ajuste. O investimento em B, que está a débito em A, eu vou creditar e vou zerar. Os grupos eu não somo, eu não vou consolidar aqui, eu faço a soma aqui nos totais, certo? Agora aqui no PL, esse aqui eu preservo, da controlada eu vou excluir. Como está a crédito, eu vou debitar, vai sobrar o capital da controladora. Tem uma diferença entre o investimento e o PL, que é a participação dos não controladores do investimento, que é 165. Como é que eu posso chegar nesse valor? Posso fazer os 550 menos 385, vai chegar nesse valor, ou pegar os 30%, que é a participação dos não controladores,
e multiplicar por 550. Também vou chegar nesse valor. Como é uma conta de PL, eu vou creditar e vou lançar aqui. Então aqui eu totalizei o meu balanço consolidado, nesse primeiro exemplo, sem nenhuma operação intragrupo, certo? Para facilitar nosso exemplo, vamos dizer que existe uma única venda. Essa venda é da controlada para a controladora. Ela não teve nenhuma outra operação. Ela vendeu 40% dos seus estoques, tá? Que seria R$140. E essa venda foi feita por R$160. Então ela teve um lucro de 20. E vamos considerar que esse lucro intragrupo não foi realizado. O que isso quer dizer? Ele é realizado quando a controladora vender esse estoque que ela comprou da controlada para terceiros, para qualquer empresa ou para qualquer pessoa fora do grupo. Ela pode realizar tudo, pode não realizar nada ou pode realizar parcialmente. Vendeu metade, não vendeu metade. Então a gente vai calcular qual é a participação do lucro não realizado. Nesse caso vamos considerar que os 20 não foram realizados. Então antes de fazer a consolidação, como é que ficaria a equivalência? O PL de B agora é 570, que é os 550 mais o 20 de lucro. O lucro não realizado é a totalidade, os 20. Então, o PL base ajustado volta a ficar 550. Participação de A, 70%. Saldo do investimento de A, 385. Ficou igual ao saldo anterior. Então, o resultado de equivalência é zero. Por que é zero? Porque todo o lucro que B teve foram lucros não realizados. Certo? Agora, mais importante aqui, para a gente visualizar como é que vai ficar a consolidação. Então, o investimento de B, ele está aqui a débito, eu vou creditar e vou zerar. O capital de B, aqui 550, tá a crédito, eu vou debitar, vai ficar só o investimento. Agora, o lucro acumulado de B, esses 20, a gente viu que foi o lucro não realizado. Então, eu vou debitar e vou zerar esse valor. Onde é que é a contrapartida desse valor? É aqui no estoque. Por que é no estoque? Porque essa que vendeu, a empresa A comprou e esse lucro está dentro do estoque. A gente pode perceber que antes só existia 350 do estoque. Aqui, se a gente for somar os dois, tem 370. Criou 20. Esse 20 o que é? Esse 20 é do estoque. É esse lucro não realizado. Então eu vou creditar esse valor do estoque dentro do estoque de A e vai sobrar aqui consolidado 350. O que falta? Falta ver a participação dos não controladores. Então 570 vezes 30%, que é a participação dos não controladores, é 171. Só que tem que fazer ainda um outro ajustezinho aqui. Ver a participação dos não controladores nos lucros não realizados. Então, vou pegar os 20 lucro não realizado vezes os 30% dá 6. Esse 6 eu vou lançar a débito. Daí vai consolidar aqui a participação dos não controladores em 165. Fechamos o nosso balanço não consolidado. Aqui fechou igual por quê? Porque todo o lucro que teve a empresa B foi lucro não realizado, então foi tudo ajustado. Isso é importante por quê? Porque isso permite que a empresa A não manipule os resultados. Senão ela poderia pegar a empresa B que não está tendo um bom resultado, ela mesmo comprar o estoque da empresa B, fazer ela ter um lucro bem alto e esse lucro refletir na sua própria consolidação. Então a gente parte da premissa que a empresa não pode manipular seus próprios resultados. Certo? Agora, sempre vai ser no estoque? Não, a maioria das vezes é no estoque, que são operações comerciais mais típicas. Mas se a controlada vendesse para a controladora, ou vice-versa, um imobilizado com lucro, também ia existir um lucro não realizado. E esse lucro ia se realizar só quando a parte vendesse esse imobilizado para terceiros, ou para uma outra empresa fora do grupo, ou pela depreciação, ou pelo teste de recuperabilidade.
Então é um outro tipo de lançamento. Então pode ter também lucros não realizados dentro do imobilizado, só que é bem menos comum. Ok? Então quais seriam as etapas para calcular o lucro não realizado? Primeiro ponto que a gente fez é identificar e deixar bem claro qual é o grupo empresarial. Segundo ponto seria segregar, separar, identificar todas as operações intragrupo dentro do lucro das empresas. Separar o que é intragrupo. O terceiro ponto, dessas operações intragrupo, verificar o que foi realizado e o que não foi realizado. Lembrando que sempre é realizado quando vende para alguém, para uma entidade ou para um terceiro fora do grupo. Então ela pode ser realizada totalmente, pode ser realizada parcialmente ou pode nada ser realizado. Depois que já identificou esse lucro não realizado, vai fazer a eliminação do estoque, se for uma compra de estoque, e nos lucros acumulados, certo? Essas seriam as etapas para fazer uma consolidação com lucro não realizado, aí os assuntos mais complexos que a gente trabalha na contabilidade. Ok, pessoal? Então com isso, damos aí nossa missão por cumprida. Obrigado a todos, até mais, tchau, tchau.